Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Saudamos a você que nos acompanha pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação, rádio, TV e internet. E vai acompanhar agora muitos esclarecimentos espirituais aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Paternidade, responsabilidade, experiência, missão que se apresenta de várias formas, com alegrias e dificuldades diferentes para cada pai. Você quer saber como a religião divina entende esse conceito e como a espiritualidade ecumênica ajuda no exercício da paternidade? Então fique com a gente. Hoje a religião do terceiro milênio respondendo às dúvidas que chegaram aqui, as dúvidas dos pais também que chegaram neste momento aqui. Como a espiritualidade ecumênica ajuda no exercício da paternidade. Esse é o tema de hoje. E a gente aqui recebe o irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da religião divina. Deus está presente, irmão Rosiel. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação a todos aqueles que se encontram nessa alta sintonia desta programação. Irmão Rosiel, é justamente esse amplo sentido da paternidade que a religião do terceiro milênio compreende, que não só pais, né, de filhos carnais, mas também os pais de boas realizações no bem, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Essa compreensão, esse conceito desta abrangência e profundidade de paternidade é muito importante, porque nós não somos pais porque geramos filhos aqui na Terra, mas sim pelos compromissos assumidos no mundo espiritual, inclusive de realizações, inclusive de apoio a outras famílias, inclusive pensando sempre também no próximo, porque os nossos filhos carnais ou adotivos também são os próximos junto de nós. Exatamente. Bom, a primeira pergunta, irmão Rosiel, vem da cidade de Osasco, São Paulo, o Jailson Torres. Então ele diz o seguinte: estou desempregado há 2 anos, minha renda estava vindo dos bicos que eu estava fazendo. Com a pandemia tudo ficou mais difícil, começou a faltar as coisas em casa e eu já estava triste, né? Fiquei pior, ele relata aqui. Então ele pergunta: como ficar tranquilo e ter paz se sinto que eu não estou cumprindo com o meu papel de pai? Meu prezado irmão Jailson Torres, bom, em primeiro lugar, como você registra ali que não as coisas estão faltando em casa, em primeiro lugar nós vamos dizer que a Legião da Boa Vontade, ela está sempre à disposição e vai aparecer aí para você na tela, né? O contato que você pode fazer é lbv@lbv.org.br para que você possa se comunicar, se aproximar e certamente a Legião da Boa Vontade, que tem parcerias com outras instituições, inclusive também na área de empregos, para que juntos, nessa sociedade solidária, altruística e ecumênica, possamos todos contribuir para que este momento de vulnerabilidade social, de risco de alimentar, nós possamos contribuir. Certamente acharemos um caminho para que esses males sejam atenuados em sua vida. Por outro lado, você pergunta também como ficar tranquilo se sinto que eu não estou cumprindo com o meu papel de pai. Dentro desse conceito de abrangência do papel do pai, o pai não é só o provedor também das coisas materiais que são necessárias para a sobrevivência da família, para a existência física de todos, mas ela se estende ao campo espiritual. Ela tem compromissos na educação, na orientação dos nossos filhos no caminho do bem, de sempre ter educarmos para que eles sempre tenham assim um olhar também para o bem das pessoas, para aquilo que é ético, cuidar da alma,
cuidar do espírito. Vejam que este papel não nasce aqui na Terra quando se encontram o homem e a mulher, enfim, quando se constitui uma família. Nós trazemos aqui para a nossa reflexão do Santo Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 15, versículo 16, quando Cristo assim nos ensina: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, isso nos traz a reflexão de que o papel de pai se formou no mundo espiritual e nós fomos escolhidos de comum acordo com aquele grupo de almas benditas que descem à terra. Nós fomos escolhidos como pais, uns no papel de filho e depois também vão se tornar pais e mães. Então, Jesus deixa bem claro que ele nos escolheu, e quando ele nos escolhe, ele nos traz todo o provimento de que nós necessitamos aqui para a nossa existência. Mas algumas condições são necessárias da nossa parte também. Nós precisamos compreender que todo esse conhecimento, esses conceitos superiores, nascem da nossa alma, nascem do nosso espírito, que por isso é importante a leitura no lar de lições edificantes. Por exemplo, eu aconselho, nós sempre aconselhamos, o livro digital A Esperança Não Morre Nunca, do nosso irmão Paiva Neto, e outros tantos livros que você pode baixar gratuitamente este livro, fazer essa leitura, esse estudo, fazer as orações em família. Isso vai abrindo um verdadeiro caminho para o nosso êxito aqui na Terra. Por isso eu ofereço para você, do livro A Esperança Não Morre Nunca, esse livro digital, o irmão Paiva, quando nos ensina caminho para o êxito. Diz o escritor: se aceitarmos as lições educativas de Jesus, o divino pedagogo, nos tornaremos fortes, abriremos com a alma devidamente nutrida o próprio caminho para o êxito. Façamos das palavras do profeta Samuel, em seu segundo livro, no capítulo 22, versículo 33, nosso permanente louvor aos céus. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, veja que todos nós precisamos ter essa certeza absoluta de que Deus não nos desampara, está permanentemente junto de nós. Mas nós precisamos também ter a nossa parte, fazer o nosso trabalho, a leitura dessas sagradas palavras, lições em nosso lar, para criarmos intimamente este poder que abre caminhos devidamente com as nossas almas nutridas. Um grande abraço ao nosso irmão Jailson Torres e obrigado pela pergunta. Obrigada, irmão Jailson. Jesus abençoe o senhor, viu? Por estar perseverante, firme também. Com certeza não vai faltar o amparo do Pai Celestial. Agora a pergunta vem de Brasília, Distrito Federal, o Cláudio Pellegrini. Estou muito preocupado, ele relata aqui. Meu filho não está bem, acho que está com problemas emocionais, mas ele não quer se abrir. Já tentei conversar de várias formas e ainda não tive retorno. Como o meu anjo da guarda ou meu pai, que está no mundo espiritual, podem me ajudar? Obrigado, Cláudio Pellegrini, por sua questão. Essa consciência que você demonstra é muito importante,
de que ninguém faz nada sozinho, como o irmão Paiva sempre nos lembra aqui na Religião Divina. Nós estamos aprendendo, até com esta pandemia, nós estamos aprendendo a viver numa sociedade solidária, altruística e ecumênica. Então você está lembrando aí do mundo espiritual. Mas é preciso, então, que, como sempre, nós façamos a nossa parte. Às vezes, nos parece que nós estamos desamparados, estamos sozinhos. Porque nós precisamos criar internamente essa certeza absoluta dessa presença divina, desses amigos espirituais em nosso caminho. E eles muitas vezes estão querendo contribuir com todos nós. Deus não cessa nunca de enviar apoio, lições, condições para que nós possamos ser vitoriosos. Ninguém nasce para a derrota, todos nós nascemos para a vitória. Somos filhos de Deus, então é importante que nós creiamos assim neste fato. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos das condições, das circunstâncias impostas na vida física. Temos os desafios, sim, mas até esses desafios são para que nós fortaleçamos esse espírito de realização de cada um de nós. Então, nós precisamos crer, em primeiro lugar, nessa presença permanente de Deus. Por isso, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós temos essa saudação. Você pode falar sempre em sua casa: Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Isso é abre caminhos, abre alas, abre a nossa mente, abre o nosso espírito para percebermos essas presenças luminosas em nossas vidas. Por isso, eu gostaria de oferecer ao amigo e irmão Cláudio Pellegrini esta página do livro Páginas de Esperança, do Dr. Bezerra de Menezes, Espírito. Essa página que veio por meio do Sensitivo Cristão do Novo Mandamento Chico Perioto, está lá nas páginas 18 e 19. Assim diz o irmão Bezerra de Menezes, Espírito. Os anjos guardiães de cada um oferecem a ajuda, sempre a renovar as presenças, entrelaçando as posições de luta com a confiança e a certeza de que seus protegidos jamais estarão abandonados. Não há desamparo no reino de Deus. Não existe esta palavra desamparo. Não há desesperança no etéreo, porque o etéreo é formado por tijolos de esperança. Não há impossíveis no mundo espiritual, porque as energias e as forças condensadoras são todas feitas pela energia de Deus, energia cósmica inesgotável. Calibrem, afinem seus espíritos nas regras eternas. Assim, tudo à volta amplia-se, melhora, progride. Tudo e tudo. A alegria dos espíritos de Deus é ver os seres reencarnados compreendendo que não estão sozinhos nos momentos de dificuldade. Foi o Cristo quem ordenou que todos orássemos o Pai Nosso, que solicitássemos o pedido aos céus. Ora, meus irmãos, se a autoridade mor ratificou o conforto maior dos céus, que mais esperar senão, pela força do trabalho integrado nesses ensinamentos superiores, a vitória total? Nós percebemos aí, nosso prezado irmão, que há essa consciência em seu espírito, em sua alma, de que
nós precisamos recorrer também. Muitas vezes nós estamos numa situação, nós recorremos aos céus, e os céus muitas vezes nos encaminham, por exemplo, uma equipe de pregadores que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo tem. São abnegados irmãos que se colocam à disposição para contribuir também, inclusive para falar, conversar com o seu filho, conversar com o próprio irmão aí em Brasília. Então, por favor, faça o contato com a nossa equipe, até através da produção do programa O Comando da Esperança, e então nós entraremos em contato e juntos poderemos formar uma equipe com a presença desses amigos espirituais, anjos protetores, para que nós possamos contribuir e ajudar o nosso irmão, o seu filho também. Inclusive, se concluirmos que há necessidade até de uma ajuda de médicos na busca dessas soluções, assim nós faremos, mas sempre contando com o apoio poderoso dos irmãos espirituais. Um abraço e muito obrigado. Sem dúvida. Obrigada, Cláudio, por sua pergunta aqui. A próxima pergunta, irmão Rosiel, vem de uma pessoa que preferiu não se identificar, um pai que preferiu não se identificar. Naturalmente que nós respeitamos isso e agradecemos pela pergunta também. Então, relata o seguinte: eu vim de uma criação muito rígida e distante da fé. Só agora, depois de muitas décadas, estou percebendo como isso, de certa forma, me prejudicou e aos poucos estou tentando mudar. Mas como fazer com relação aos meus filhos, que também foram influenciados por isso? Ainda dá tempo de ajudar eles a pensarem e agirem diferente, a se aproximarem de Deus, mesmo já estando crescidos? Muito obrigado, nosso irmão que está nos ouvindo, com toda certeza, nos acompanhando, e todos aqueles que também às vezes têm essa preocupação. Em primeiro lugar, há um pensamento do irmão Paiva Neto, que ele nos diz que todo dia é dia de renovar nosso destino. Portanto, ainda assim, dá tempo de fazer essa mudança. E você pode estar preocupado porque sempre teve, assim, até influenciado por uma educação rígida dessa distância da fé. Mas, e como os seus filhos veriam justamente isso agora? Eu vou trazer aqui uma passagem do Santo Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 3, versículo 21 e 22. Vai contribuir bastante para que nós possamos entender as mudanças que nós devemos operar em nós e como isso significa, qual é o significado dessas mudanças no meio em que nós vivemos. O batismo de Jesus está lá no capítulo 3 do evangelista Lucas, segundo Lucas, capítulo versículos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É evidente, nós sabemos que Jesus, e o próprio João Evangelista confere isso quando ele diz que Jesus não teria que passar por aquele batismo, porque Jesus é que batiza as almas, Jesus que abre os caminhos, Jesus que transforma, mas Jesus, para cumprir a lei,
ele ali estava. Por quê? Porque ele nos dá um grande ensinamento, que é o da transformação. O batismo é uma transformação, é uma proposta íntima. O batismo não vem de fora para dentro. O batismo é de dentro para fora, porque é a nossa proposta de mudança. Então, parabéns, nosso querido irmão ou irmã que não quis se identificar. Parabéns, porque você está se propondo a mudar. Então, este exemplo de mudança será perceptível aos seus filhos. Porque vejam, quando nós nos propomos a uma mudança para o bem, nos aproximar de Deus, olha o que acontece ali. Os céus se abrem, como nós vimos nesta passagem. Jesus orando, então é um papel importante da oração, fundamental, e o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus, como desce sobre nós também, quando nós nos propomos a nos transformar intimamente e que essa transformação possa chegar àqueles que estão próximos de nós. Então, há uma mudança aí. E isso será benéfico para os seus filhos, porque eles verão isso, porque você terá um apoio incondicional dos céus para fortalecê-lo neste caminho de aproximação com a nossa natureza, que é espiritual. E também, assim, da mesma forma que, devido a essa educação rígida, houve essa influência para os seus filhos, da mesma forma essa influência poderá se dar com relação a essa nova postura de aproximação. Então, crer nessa ação espiritual, crer nessa mudança, fortalecer essas condições interiores será importante. É importante também que a gente tenha paciência, porque nada acontece do dia para a noite. O próprio irmão experimentou essa mudança paulatinamente. Então, acontecerá, nós teremos que ter essa paciência, porque nós somos, acima de tudo, este conteúdo divino aqui na Terra. Eu gostaria de oferecer para você uma página do livro digital A Esperança Não Morre Nunca, do nosso irmão Paiva Neto, título Sois Luz. Jesus, o divino farol, a guiar a humanidade pelos milênios, a luz que não cria sombras, deixou-nos lições extraordinárias para que ousássemos avançar em nossa evolução espiritual. Em suas vigorosas palavras no Santo Evangelho, demonstrou que poderíamos igualmente iluminar o planeta com os nossos exemplos de autêntica devoção e desprendimento, inspirados em Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um móvel, porém no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandece igualmente a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eis aí, meu prezado irmão, minha prezada irmã, que nós possamos ser assim, então, pela nossa mudança, com as nossas obras, exemplos para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Esse é o melhor caminho para influenciar os nossos exemplos. Muito obrigado pela pergunta que o irmão nos fez, que a irmã nos fez. Nós gostaríamos também de oferecer a todos que estão nos ouvindo, a todos os pais, que Jesus, como influenciou toda a nossa civilização,
e que nós precisamos conhecer melhor suas lições práticas, que resultam em vitórias para todos nós. Por isso, queremos oferecer para que nós continuemos a aprender essa transformação que Jesus veio trazer em nossas vidas. A Academia, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, lançou o curso Jesus e a Transformação pela Consciência Espiritual. E aqueles que querem, e eu aconselho, nós aconselhamos, para que se inscrevam e acessem. Vai aparecer aí na tela para você, Academia Jesus, tudo junto, em minúsculo, .com.br/curso. Você vai achar extraordinário, porque isso vai trazer mudança significativa na nossa vida. Jesus é um luceiro para todos nós. Muito obrigado pela pergunta de todos.